Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil, onde a adesão é zero. Proteção contra furto, roubo, colisão contra terceiro, desincêndio, perda total e proteção para vidro. Chaveiro, rastreamento e carro para você reserva. Nós temos tudo isso à sua disposição. Link na descrição. A Carvisa você pode confiar. Na Desembola nós parcelamos um empréstimo para você de 12 a 18 vezes e o crédito cai na hora. O link está na descrição e tudo que você precisa é um cartão de crédito com limite. Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. São R$ 1.200 de reembolso e medicamento, consultas online ilimitadas, além de auxílio exame e auxílio consulta. Saia da fila do SUS, venha para Go Life Saúde. Meu amigo, a Limpa Nome SA por apenas R$ 599 nós limpamos o seu nome do SPC Serasa Boa Vista, independente do tamanho da sua dívida. Aqui você pode confiar. Corre pra cá, corre pra Limpa Nome SA. Não se esqueça da Eletromi BH. Seu celular novo está aqui. Celular iPhone, Xiaomi, Realme, temos todas as marcas. Afinal de contas, estamos prontos para atender. Pronta entrega, entregamos em todo o Brasil e parcelamos de 10 vezes, além da nossa garantia estendida. Ô, meu amigo, não jogue fora essa oportunidade. Deixe a calvície de lado e corre para o Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. Parcelamos de 10 vezes e avisando que veio do canal Alvinegro tem 13% de desconto. A Greenbel, você vai economizar 20% na sua conta de energia. Meu amigo, é só avisar que veio do canal Alvinegro. E tudo isso garantido para você. Contrato em 15 minutos pronto e poupar 20%. Gente, aqui a conta vinha R$ 400, 80% eu tô economizando e aí você já sabe, né? É mais de R$ 900 anual. Quer saber mais? Link na descrição, mas não esquece, avisa que veio do canal Alvinegro. Quer concorrer a uma camisa oficial do Galão da Massa? Então corre pra cá e corre pra Play. A melhor plataforma de engajamento esportivo para criadores de conteúdo. Aqui você testa seus conhecimentos sobre futebol. Entre em contato agora mesmo na Play, não jogue fora a sua oportunidade e ainda concorre a uma camisa oficial do Galo. Bora falar de Galo, bora começar falando se Cuca hoje defende ou ataca. Como será o esquema tático do Cuca hoje? O que o Cuca vai propor para o Atlético hoje nesse jogo contra a equipe do Godoy Cruz? Quero lembrar os senhores que o Atlético viajou com Everson, Gabriel Delfim, Robert Alonso, Ivan Roman, Vitor Hugo, Arana, Caio, Natanael, Alexander, Franco, Fausto Vera, Igor Gomes, Reinier, Gabriel Menino, Scarpa, Biel, Coelho, Dudu, Hulk, Isaac, João Marcelo, Júnior Santos e Rony. Lembrando que na Sul-Americana, como na Libertadores, você não precisa fazer cortes na lista de relacionados. Você pode colocar até 16 jogadores no banco. Cabe no banco, vai pro jogo. Bom, existe o time do Cuca, que eu acho que ele vai no tradicional 4-4-2, que seria de Everson no gol, Ivan Roman, Alonso, tá certo? Arana, vamos lá, vamos começar de novo. Everson no gol, Ivan Roman, Alonso, Arana, Natanael, Alexander, Franco, Scarpa, Reinier, Coelho e Hulk. Beleza? Beleza. Esse é o time padrão do Cuca. O André, eu iria diferente. Eu iria no famoso 3-4-3. E por quê? Porque eu quero um time mais defensivo, mas eu quero velocidade do ataque. Então eu iria com esse time aqui, ó. Eu escalaria aqui no gol o meu querido Everson, Ivan Roman pela direita, Alonso na cobertura e Hugo pela esquerda, até por conta do jogo aéreo do Atlético, e você acha que depois de 2 gols do Grêmio os caras não vão insistindo? Isso é claro que vão. Então, por isso, Scarpa na direita, Arana na esquerda, Alexander e Franco, lá na frente Hulk, Reinier e Coelho. Aí o banco eu teria aqui Robert e Gabriel Delfim, os goleiros, Caio e Natanael os laterais, Gabriel Menino, Igor Gomes e Vera são os meio-campistas, e no ataque você tem muita gente, Dudu, Isaac, Rony, Júnior Santos, Biel, e eu esqueci, mas também tem aqui, ó, o João Marcelo, rapaz. Aqui a gente faz ao vivo pra vocês, não tem problema. Qual é a vantagem desse banco, cara? O que esse banco entrega pra gente? Sendo muito sincero com vocês, esse banco entrega muito pouco, né? Porque você tem 2 caras que jogam pelo lado direito do campo, o Biel, que joga pelo lado esquerdo ou direito, o Cuca utiliza ele muito por aqui. Você tem o Dudu, você tem o João Marcelo e Isaac, que dificilmente entrariam. Você tem poucas opções, você tem opções no ataque. Opção para corrigir erro defensivo, você tem talvez o Natanael. O Ivan Roman não tá dando conta, o Hugo tá muito mal, põe o Natanael, passa o Ivan Roman pro outro lado. Então assim, para corrigir erros defensivos, difícil. O Vera talvez possa corrigir alguma coisa, mas não vem jogando, enfim. O time do Cuca hoje vai ser um time que nós vamos ter que testar, nós vamos ter que lutar, nós vamos ter que entender. Fato é que, pra mim, esse time aqui é o melhor time que o Atlético poderia formar hoje. Na minha opinião, esse time entrega. E por quê, cara? Porque o Ivan Roman consegue fazer o lado direito, ele já fez a lateral direito, consegue fazer a zaga, o Alonso fechando no meio e o Hugo.
A gente ganha pelo menos em estatura com o Hugo, né, para poder fazer a questão do cabeceio. O Arana não é o nosso preferido, a gente poderia pôr o Scarpa aqui, o Gabriel é um menino aqui, mas o Cuca não vai fazer isso, a gente tem certeza que isso aqui é uma possibilidade, pelo menos. O Arana, né, vamos ver aí, quem sabe numa sequência o Arana melhora. Alexandre de Frank foram bem no último jogo, os dois não foram mal. Aqui você poderia sacar o Reinier e colocar o Rony para fazer aquela marcação-pressão, né? Mas eu não acredito nisso não, eu acho que ele vai dar sequência pro Reinier e vai tirar ele durante o jogo com o Rony entrando. Então eu acredito muito que esse time aqui seja o time base. A única dúvida que eu tenho, a única coisa que eu faria diferente era o Reinier pelo Rony, tá? Que eu acho que talvez ele possa fazer isso para poder manter a bola, uma marcação-pressão lá na frente para manter o jogo mais pegado. Porque tanto o Reinier quanto o Hulk não fizeram isso contra o Grêmio. Aquela marcação, não deixar o time progredir, não deixar o time avançar as linhas. Funcionou muito bem no jogo contra o Flamengo. A única coisa que tem diferença nesse time pro jogo contra o Flamengo é que você não tem o Lianco, obviamente, aí você teria que o Ivan Roman, e você não tem o Scarpa na esquerda, você teria o Arana. Não, única não, são três coisas. E no lugar do Reinier, o Rony. Então, senão você poderia manter agora, a estrutura tática pode ser a mesma. Só do ataque que é impossível, porque Hulk e Reinier não marcam pressão. Então, isso daí não vai acontecer. Bom, pronto. Brax falou sobre Juan Tressoldi, que tá chegando, né? Parece Repsoldi, né? Juan Tressoldi, que tá chegando, e Vitão subindo. Será que tem boas novas vindo de daí? Bom, vamos escutar o que o Brax disse. O zagueiro Juan chegou a Belo Horizonte, né? Passou por exames médicos. Atualiza aí o torcedor, porque ele teve uma lesão recente. Como que ele tá? O Galo tá tranquilo com relação a ele? Isso. Uma situação não tem a ver com a outra necessariamente. Tá? O Juan é um atleta que a gente já tinha como aprovado dentro do departamento. Um atleta que surge com uma oportunidade de mercado, porque o São Paulo não faz a compra dele junto ao Sassuolo, por questões internas do São Paulo. E é um jogador que foi submetido a uma artroscopia no dia 8 de julho. Então é um atleta que está em fase final de recuperação. Mas também é uma recuperação que ela é, para nós, curta. Porque a gente está contratando o Juan para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que não pode jogar a Copa do Brasil. Ele é um jogador que hoje ele tem essa limitação de jogar o Campeonato Brasileiro. A gente joga a decisão aqui quinta-feira, ele não poderia jogar também. Então é um atleta que vai nos ajudar muito no Campeonato Brasileiro. A gente está em fase final de assinatura dos contratos de transferência, que é um empréstimo gratuito junto ao Sassuolo, como opção de compra. É um jogador que já está fazendo exames e tratamento para poder voltar o quanto antes. E a gente hoje tem muita segurança em ter na nossa defesa o Lianco, o Alonso, o Ivan Roman, o Vitor Hugo, agora o Juan, e a gente está fazendo a transição de um atleta 2008, que é o nosso melhor defensor da base, que é o Vitão, inclusive com uma renovação contratual já adiantada, que também vai fazer parte desse processo de transição com o profissional. A gente tem hoje 6 zagueiros, teremos 6 zagueiros nessa reta final de segundo semestre. Vamos por partes, cara. Primeira coisa do Juan Tressoldi. Eu já disse pra vocês que a contratação desse menino pra mim não é um problema, porque eu confio muito no Ivan Roman, mas essa é a minha opinião. Você do outro lado da tela vai ter talvez uma opinião diferente da minha, tá tudo certo, a gente tem o máximo respeito aqui, mas eu acredito que a contratação do Juan Tressoldi não é um problema, porque daqui a pouco ele volta a jogar e nós vamos ter aí o Ivan Roman. Pra mim, o problema é do lado esquerdo, onde a gente não tem zagueiros que estão nos passando confiança. O Hugo não passa confiança, o Júnior Alonso não passa confiança. É ali que reside todo o meu problema particular, tá? Outro ponto importante pra dizer aqui pra vocês. No caso, por exemplo, do Vitão. Cara, eu ponho muita fé no Vitão. Vitão é jogador de seleção brasileira sub-17, tá sendo cogitado para jogar na seleção sub-20 e vai treinar constantemente com os profissionais. Cara, eu ponho muita fé no Vitão. Eu acho que o Vitão é um jogador interessante, pode acrescentar demais às nossas fileiras. Então eu, André Repsoldi, acredito no Vitão. Eu, André Repsoldi, ponho fé no Vitão. Eu, André Repsoldi, acredito que o Vitão possa dar mais do que ele pode dar muito pro Atlético. Bom, vamos falar sobre vendas e saídas atualizadas do Galo. O nosso querido Vadson, o Fernandes, fez essa atualização importante pra gente, né? Porque, afinal de contas, é importante a gente entender como é que tá isso. Vamos lá.
Quem que chegou no Galo aqui, ó? Gabriel Menino, volante, Patrick, volante, Natanael, lateral, Júnior Santos, atacante, Coelho, atacante, Rony, atacante, Caio, lateral, Ivan Roman, zagueiro, João Marcelo, atacante, Vitor Hugo, zagueiro, Dudu, atacante, Biel, atacante, Alexander, volante, Reinier, meia e Juan Trussoude, zagueiro. E quem saiu do Galo? O goleiro Matheus Mendes, que foi pro América, Mariano, que foi pro América, Vargas, que tá sem time hoje, metido pra fora, Allan Kardec, Atlético Paranaense, Paulinho, pro Palmeiras, Lemos foi pro Vasco, Batalha pro Boca, Zarate foi pro Racing, Robert tá emprestado pro Atlético Goianiense, Paulo Vitor estava emprestado pro Criciúma, mas machucou, Bruno Fux tá emprestado pro Palmeiras, Otávio foi pro Fluminense, o Alisson foi vendido pro Shakhtar, o Vitinho saiu fora do Galo, também foi pro estrangeiro, Luiz Felipe também foi pro estrangeiro, Daverson tá no Fortaleza, Rubens foi pra Rússia, Rômulo foi emprestado para Portugal e Igor Rabelo foi emprestado foi liberado para o Fluminense, né? Cara, são saídas e chegadas que vão gerar muita controvérsia, principalmente por um nome, Batalha. Porque o Paulinho, o torcedor é conformado pela venda. O torcedor sente falta mesmo é do Batalha, porque o Paulinho, eu acho que o torcedor entende, foram 18 milhões e o jogador nem joga, então tá tudo certo. O Batalha, o jogador sente muita falta. O torcedor que sente falta do Zarate merece apanhar de chicote, porque o Zarate não jogava 30% dos jogos. Mas quando ele jogava era assim assado. Me fala jogos bons do Zarate, que ano passado ele destruiu uma sequência de 5 joguinhos que ele ajudou, não teve. Porque o Zarate machuca muito e já está machucado novamente, acho que até voltou no último jogo, enfim, mas sempre tá machucado. Agora, de resto, pra mim, eu não sinto falta de ninguém. Eu não teria liberado o Bruno Fux e eu não teria liberado o Otávio, hoje pensando melhor. O resto dos jogadores, todos eu teria liberado, ó. Quem eu não teria liberado? Batalha, Bruno Fux e Otávio, porque o Bruno Fux é um bom reserva, o Otávio seria um bom reserva e o Batalha seria titular. Aí na verdade, eu liberaria o Bruno Fux, porque eu teria o Lianco, o Batalha de titular e na reserva eu teria o Júnior Alonso, por exemplo, então já melhoraria demais o meu elenco, eu já ficaria. Então o Bruno Fux acaba que eu liberaria assim. Bom, vamos falar do Edu Panzi, que ele fala que se perder pode vir um momento bem crítico pro Galo. Será? Vamos escutar o que ele disse aqui, vamos ver se você concorda com ele. Como você enxerga esse momento do Galo, hein? É um momento de pressão e que pode ser potencializado como uma eliminação no meio da semana, né? Na Copa Sul-Americana. Então o Atlético vai para a Argentina, para Mendoza, para jogar sua vida na competição, uma competição que o Atlético não tem indo bem, apesar de estar classificado nas oitavas de final, caminhando ali para umas quartas de final, tem uma vantagem, mas a primeira fase foi ruim, o Atlético perdeu aqui em Belo Horizonte para o Bucaramanga, fez um jogo ruim contra o Godoy Cruz. O Atlético não se achou, né, na temporada, Cirilo. É uma temporada um pouco parecida com a do ano passado, quando o time ele ganhava, classificava, mas não empolgava, né? Até acho que o ano passado empolgou mais do que esse ano, porque no ano passado o Atlético ainda foi segundo geral na Copa Libertadores, fez uma primeira fase muito boa, depois fez alguns jogos muito bons aqui, um 3-0 no River Plate, aquele jogo contra o Fluminense aqui, o próprio jogo contra o Vasco. Então teve partidas do Atlético no ano passado que ele empolgava, que você fala, ó, o time foi bem. Esse ano você não consegue achar aquele jogo, né, que você fala, pô, mas que atuação, né, que coisa, você não tem ainda. O time tem avançado, mas está esbarrando no desempenho que ainda não empolga e preocupa o torcedor. Sempre falei isso, né? Sempre disse isso pra vocês, que o Atlético é um time que não empolga. O time do Milito, por mais que você critique, por mais que você fale, por mais que você tenha seus atenuantes, o time do Milito, ele empolgou o torcedor em muitas oportunidades, mas foram muitas mesmo, não só por vencer, mas por vencer e convencer. Fluminense, Cruzeiro, River Plate, fase de grupos, ou seja, o Atlético era um time envolvente, o Atlético era um time que massacrava, o Atlético era um time que ia pra cima e não tinha onda. Aqui nesse momento, não é não. Nesse momento é um time bem diferente, completamente diferente do que a gente via. Bom, Júnior Santos liberado para buscar time, você tá sabendo disso desde ontem, mas eu queria fazer um comentário sobre isso muito importante que eu estava refletindo. Cara, como são as coisas e como são as nossas escolhas, né? O Júnior Santos, quando ele veio pro Atlético, eu posso falar categoricamente para você, a maioria dos torcedores gostaram
da contratação do Júnior Santos. Todo torcedor ficou bolado com a contratação do Júnior Santos, não por conta da contratação, e sim do alto valor pago, dos salários, e eu consigo compreender isso pra caramba, e eu concordo com o torcedor demais, que os salários pagos e o valor pago por ele é completamente fora da curva, Então, assim, na minha opinião, o grande problema que eu enxergo da opção Júnior Santos é que, infelizmente, como o jogador até agora não deu liga, o torcedor começou a pegar no pé dele de uma maneira que a gente possa perder o investimento. Cara, nós temos duas opções que eu queria falar com o torcedor. A primeira é vender o Júnior Santos bem, pelo menos próximo do valor que nós pagamos ali, nós gastamos 8, vender por 6, assumir o prejuízo e tocar o barco, ou tentar recuperar o jogador. Porque se a gente não recuperar o jogador, o prejuízo será tão gigantesco, mas tão gigantesco, que é impossível recuperar até parte desse investimento. Então eu acho que o torcedor tem que ter uma reflexão de que pegar no pé do Júnior Santos até ele desabar não vai adiantar. A gente não pode ser ignorante a esse ponto. Nós temos que ou apoiar ele para tentar fazer ele se reerguer, ou pelo menos deixar o cara quieto, deixar o Atlético trabalhar igual tá tentando liberar ele para algum time que pague o valor próximo, pelo menos, do que nós pagamos. Então essa é a minha opinião, queria falar aqui para vocês e deixar claro. Bom, vamos partir pro próximo tema e falar que o comentarista disse que o Galo vai brigar, e é isso mesmo que você escutou, vai brigar para não cair. Mas antes eu tenho um recadinho para você da Profissão Mobile, saca só. Só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu, mais de 3 mil reais, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só para mostrar o poder que esse aplicativo tem. Posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? É isso aí, senhoras e senhores. Todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem um celular próximo de você. E com este celular você pode fazer uma renda extra para você e para sua família, conseguindo uma grana muito legal. Gente, lembre bem, é renda extra, não é renda para você viver. Mas sua esposa tá aí parada, sua mulher é dona de casa, quem sabe ela faz um dinheirinho aí que vai fazer a feira, que vai fazer o supermercado, ou até mesmo pagar algumas contas da casa. Na Profissão Mobile tudo isso é possível. O link tá na descrição, mas já vou te avisando, hein? Vai sair do ar a qualquer momento, então você clica, aproveita. E eu garanto pra você um trabalho honesto, correto e onde realmente você vai ralar, mas você vai ganhar uma graninha bem legal que vai ajudar nessa renda extra pra você e pra sua família. Profissão Mobile. Bom, vamos continuar por aqui e vamos falar do que o comentarista. O Lédio Carmona, ele lá no Sport TV, ele fez um comentário que eu queria ler para vocês o que ele disse e acho que é muito importante. Olha só. Virou o jogo contra o Galo, que também precisa ser falado. Está jogando muito abaixo do que pode. Uma temporada muito abaixo, muito irregular do Galo. Confiar demais nas Copas quando você não está, você só tem bons jogadores, mas o seu coletivo não está confiável. É um ano de alerta máximo para o Galo. É um trabalho muito questionável. Eu concordo com gênero, número e grau. E ele continua. Irregular, foi bem inclusive nos confrontos contra o Flamengo. Scarpa tem jogado melhor, tem feito boas atuações. Realmente foi um golaço, mas o Galo oscila muito, consegue competir contra o Flamengo, faz jogo complicado contra o Godoy Cruz, lota a Arena MRV com gente que está vendo e perde para o Grêmio, não é um time confiável, não é confiável. É exatamente o que eu penso, é exatamente por aí. E aí ele continua. O campeonato do Atlético nesse momento é para brigar para não cair, gente. O Atlético está a 5 pontos do Vitória, que está no Z4. 5 pontos, são 2 rodadas. Cara, o Lédio Carmona tá completamente certo, o raciocínio dele tá coerente, tá diante da realidade, não tá nada perplexo, não tá nada além. Ele tá falando uma verdade nua e crua. Que o Cuca tem um time que ele oscila, que ele não consegue encontrar o time, né? Se Deus quiser, ele classifica hoje, mas que é um time que flerta com rebaixamento. Ele tá flertando com 2 jogos a menos, mas está flertando com rebaixamento. E ao mesmo tempo, ele tá mal, vai passando nas Copas, mas vai passando aos trancos e barrancos sem convencer ninguém. E quando você não convence ninguém, existe um problema, sabe por quê? Porque você vira o Vasco. Lembra como é que o Vasco caiu a duras penas para nós, mas caiu? A gente pode ser o Vasco da vez, entendeu? Um time que vai passando as duras penas, igual o Vasco foi passando na Copa do Brasil, mas quando pega um jogo mais complicado, bum, desaba. E esse é o drama que eu acho que a gente tem que pensar. Essa é a situação que nós temos que entender. Essa é a grande realidade. O time do Cuca flerta com o rebaixamento. Se o Atlético sai para o Godoy Cruz, sinceramente, pensaria numa mudança técnica.
sendo muito sincero, sou fã do Cuca, mas sei lá. Aí depois ele passa do Cruzeiro e é campeão. Ah, tá vendo? Você pediu a demissão do Cuca, mas, cara, é complicado você o tempo todo jogar mal, você o tempo todo não conseguir fazer um trabalho fluir, você o tempo todo não conseguir vencer equipes apáticas e ainda sair de torneios. É difícil, gente. Eu não tô nenhum tipo de exagero aqui e vocês são minhas testemunhas. Bom, vamos falar uma coisa que eu trouxe. Esse assunto eu já trouxe uma vez, mas não falei tanto porque eu tava conversando com algumas pessoas e isso teve uma repercussão muito legal. Eu tava falando com um amigo tanto que o Flamengo, né, conseguiu a valorização da marca dele e tal, aquela coisa, e o tanto que tá ganhando de dinheiro, aquela coisa toda e tal, valorização de marca e tal. Aí um amigo meu falou assim, pô, mas outro dia no canal você falou que o Galo é o time do eixo que mais vale. Hoje tá valendo 33 milhões de dólares, só a marca, gente. Assim, tipo assim, marca vale. O Flamengo vale 121 milhões, a nossa, pra você ver, o Flamengo vale 4 vezes mais. E aí, dentro dessa conversa que eu tava tendo com ele é um cara, um empresário, fodástico e tal, ele falou um negócio comigo que é muito verdade. Ele falou assim, cara, essa subida do Flamengo vai ajudar o Atlético e vai ajudar as outras equipes, porque todo mundo vai sentar e querer renegociar esse contrato. E as outras casas vão querer entrar pagando os valores para suprir, porque a Betano, com esse movimento que ela está fazendo, ela está destravando todo o mercado, ela está quebrando todo o mercado, entendeu? E todo mundo vai ter que fazer muito mais investimento agora, porque senão só a Betano vai ficar em voga. A Betano já é a principal patrocinadora do brasileiro e ela já é a principal patrocinadora agora do maior time do futebol brasileiro. Então, cabe ao Atlético sentar com a H2, sentar com outras casas e renegociar e tentar aumentar esse valor. Olha, eu vou te ser muito sincero, o Atlético já tem hoje o quarto maior contrato, na verdade, o terceiro maior contrato do futebol. Primeiro é Flamengo, segundo é Palmeiras, terceiro Corinthians, é quarto. E o Galo é o quarto, né? O que o do São Paulo é 100 milhões, mas cheio de bônus. Então, o que acontece, cara? Querendo ou não, esses patrocinadores todos devem elevar de nível. Os cruzeirenses, por exemplo, e os gremistas estão mal pra caramba. Porque, por exemplo, o Grêmio, cara, tem um patrocínio de 27, de 45 milhões. E o Cruzeiro tem um de 46, cheio de bônus, que na verdade é 38. Então, na verdade, o que está acontecendo agora nesse cenário é que o Atlético ele precisa sentar com a H2, renegociar o contrato e procurar outras marcas que queiram vir para cá agregar para alavancar o valor. E aí o Grêmio e os cruzeirenses estão chorando porque dificilmente eles vão conseguir fazer isso. Sabe por quê? Porque diferente de Grêmio, diferente de Cruzeiro, onde a torcida tá dando uma diminuída, né? A do Grêmio um pouco menos, mas a do Cruzeiro bem, a do Atlético tá subindo. E outro fator, o Atlético está em voga disputando títulos desde 2020. Todos os anos, tirando 22, nós disputamos título na cabeça. 20 terceiro lugar disputando até as últimas rodadas, 21 campeão, 22 só que não, 23 terceiro lugar disputando até a última rodada e 24 final de 2 Copas. Então, querendo ou não, o Atlético tá sempre disputando título, tá sempre em voga. E sempre sendo dito pela imprensa que é um candidato ao título. Então, nós temos como aumentar isso, enquanto Flamengo e Cruzeiro dificilmente tem. E eu conversei disso com um especialista do mercado financeiro, não tirei do meu oco, não. Ele falou muito dessas coisas e eu tô traduzindo aqui pra vocês. Então assim, cara, fora que a marca do Cruzeiro vale 17 milhões de dólares, a do Grêmio 27, a do Galo vale 33. Então o Atlético tem que aproveitar mostrar isso pros olha, sua maior marca fora do eixo Rio-São Paulo. Vocês têm que me elevar, vocês têm que subir meu nível, eu tô valendo mais do que os outros. Eu, pelo menos, vejo isso como uma realidade. Mas e você, do outro lado? O que você pensa sobre isso? Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e eu te prometo voltar mais tarde. Não esquece de você concorrer a uma camisa oficial do Galo, cadastrando na Inplay. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau e tamo junto, eu fui!